Quais são os pontos importantes para a gente ter uma evolução no processo de panificação e ter resultados constantes? Receita é importante, Ricardo? É, mas ela é um pedacinho desse tamanho de um processo. É importante, mas muito mais do que isso, a gente entender todos os ingredientes, o processo. Isso sim vai ajudar você a resolver um problema, que é dominar a arte de fazer pão. Falando de farinha, que é a base, né, da panificação, é um insumo que a gente precisa entender um pouco mais a fundo, de forma aprofundada, para você poder escolher a forma como você vai fazer o seu processo de panificação. Porque a gente pega duas farinhas, uma trigo de origem, por exemplo, que é uma farinha que eu adoro e super recomendo, né? Que é uma farinha que tem bastante proteína, tem muita característica, farinha de longa fermentação, e a gente pega uma farinha de mercado, de baixa qualidade. Dá para fazer o mesmo pão? Não, não dá. São resultados diferentes, características diferentes, percepções diferentes. Você sabe identificar a farinha da sua região, né? E como você pode fazer pão com ela, o melhor pão. Você já teve um problema com o seu pão por não saber aproveitar o melhor da sua farinha? Gente, é isso. A gente sabe que, dependendo da região do Brasil que você viva, né, que você tá, é difícil, sim, ter acesso a farinhas de qualidade por um preço, digamos assim, aceitável, acessível, porque às vezes você pode comprar uma farinha com uma melhor qualidade, mas o frete hoje, no Brasil, a gente tem um país de dimensões continentais, né? Então de norte a sul a gente tem grandes extremos, e isso encarece o valor do frete, e lógico, o produto acaba tendo um valor mais alto, o valor final mais alto, o que pra gente, na hora de produzir, para vender, realmente tem que botar na balança, tá? Eu entendo perfeitamente isso. Maravilha, gente, é isso. A gente tem diversas marcas, diversos tipos, mas lógico, existem as queridinhas no mercado hoje, né? A falta de conhecimento de farinha, ela existe porque você ainda não dominou a melhor forma de conhecer ela, você também ainda não entende num todo o que compõe, como identificar, como hidratar. Posso colocar mais água? Posso usar 80% de água nessa farinha? Gente, isso não é um problema, não vamos jogar a toalha por conta disso. Faz parte, estamos aqui para aprender. A farinha utilizada para a preparação de pães, na grande maioria das vezes, é farinha de trigo, a gente sabe disso. Existem outras farinhas, mas o trigo é um cereal que, falando historicamente, ele veio para o Brasil em meados do século XVI, tá? Durante a colonização portuguesa. A gente tem aí uma diversidade de tipos de trigo, e só alguns deles é que a gente usa realmente na panificação. E por quê? Por causa do nosso amigo glúten. Amigo e não inimigo. Glúten do bem. Lembrem sempre disso. Quando alguém falar que glúten faz mal se não for feito da forma correta, se não for trabalhado da forma correta. Então são características, né, específicas. Como é que funciona isso? Lembra o seguinte, a maior parte da composição de farinhas ela é feita de quê? Carboidrato. Depois dos carboidratos são as proteínas e uma quantidade muito pequenininha de gordura. Lógico que, apesar de não ser o que mais contém dentro do grão do trigo, né, são as proteínas, gliadina e glutenina, né, que vão influenciar bastante na especificação do trigo, né? E a gente, para falar um pouquinho mais sobre proteína, a gente tem que entender o seguinte, dividindo, né, os tipos de proteínas. A gente tem as albuminas, que são as formadoras do glúten. E tem a globulina, né? Albumina não formam glúten. E globulina formam o glúten, que são as gliadinas e gluterinas. Tá certo, perdão. Então, assim, a glutenina, ela dá o quê? Uma massa mais extensível, enquanto a gliadina faz a massa ficar mais elástica, ela dá firmeza na massa. E elas não são solúveis em água, tá? Mas, quando a gente bota água, elas fazem o quê? Elas começam a fazer ligações moleculares que formam a nossa famosa malha de glúten, né? Que a gente tem que ficar trabalhando para ter um bom desenvolvimento e o nosso pão ter um bom crescimento, tá? Então, assim, quimicamente falando, quando a gente coloca a água na farinha e a gente começa a fazer a ação mecânica, ou seja, a sova ou a batedeira, né? Quando a gente está misturando, essas ligações internas de gliadina e glutenina, elas se quebram e com isso elas começam a se conectar, certo? É uma combinação, tá? Que vai formar a malha de glúten, que é isso aqui, ó. A gente junta e elas vão começando a se ordenar, ok? Essa rede, ela é responsável por quê? Reter ar da fermentação, dá o aspecto de elasticidade, que é característico da massa de pão, né? Aquela coisa do
quando a gente morde, dá aquela elasticidade. Então, outra coisa que é importante, quando você forma a malha de glúten, ela retém também umidade, ela retém água. Então, é importante para manter a malha, a umidade do pão, uma rede de glúten bem formada, ok?